esperar aqui só o Meet confirmar a gravação. Pronto, confirmou. Show. Pronto, pessoal, então boa noite a todos os presentes. É uma satisfação novamente tê-los aqui com a gente. Eu sou o professor Décio, do IFCE do campus de Crateús, né, um dos coordenadores aqui do GPMAC. Hoje a gente finaliza o Outubro Olímpico, esse mês que a princípio, esse evento que a princípio ele foi pensado antes da IMO. Então, antes mesmo da gente imaginar o fantástico resultado do Brasil, em particular o consagrado momento do Ceará, né, com Olimpíadas, com resultados inéditos, o Outubro Olímpico ele já vinha sendo pensado devido a todo o histórico que o estado do Ceará tem, né, desde o numeratizar até o BMAP de hoje, todos os resultados nacionais e internacionais, e aí casou que a IMO veio, o resultado tão esperado veio, né, e esse evento meio que consagra esse resultado aí esplêndido que o Brasil teve nesse ano de 2020. Né, apesar de tudo, apesar dos pesares, 2020 vai ser lembrado como um ano histórico para a matemática olímpica nacional. Né. Hoje, o mestre de cerimônias é novamente o nosso amigo, o professor Fábio Sampaio, né, que aí está no meu login de Audécio, é o meu dual algébrico. Professor Fábio, liga aí a câmera para o pessoal saber que você é você. Pronto. Nossa. Professor Fábio, licenciado em matemática pela UES, também especialista em matemática. Para quem não sabe, o pai oficial do GPMAC foi o cara que teve a ideia, foi o cara que juntou as pessoas, que tinha o anseio de ter um movimento que falasse de matemática com todos os interessados em matemática, independente de professores de que rede fosse, de alunos de que instituição fosse, ele só queria juntar pessoas que gostem de matemática e estivessem dispostas a trabalhar com matemática, falar de matemática, aprender matemática e fazer matemática para além da universidade, da escola, fazer matemática pulsar para onde você viesse. É o cara que idealizou o negócio, que deu o primeiro empurrão e a gente foi indo, e de uma live inicial com 17 pessoas, a gente tem 500 pessoas no nosso grupo do WhatsApp, a gente já tem mais, chegando aos 600 seguidores no Instagram, nosso canal de vídeo aí sempre com muito material e trazendo pessoas muito queridas e prestigiadas aí no cenário da matemática, e hoje trazendo o professor Samuel Feitosa, aí da Federal da Bahia. Conheço o Samuel há décadas, da época do bacharelado em matemática da UFC. É um grande prazer, cara. Muito obrigado por, de pronto, ter aceitado o nosso convite. E agora, Fábio, é com você. Obrigado, Odessa, pelas palavras, mais do que eu mereço, com certeza. Mas eu sempre disse desde o início que a ideia da gente ter um grupo de pesquisa e de ensino envolvendo professores, e aí esse link entre os níveis de ensino de matemática, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, do mestrado, essa junção é algo que eu sentia muito falta e eu fico muito feliz que o GPMAC possa abranger essa ideia. E aí, nesse momento, nós estamos trabalhando com o Tubo Olímpico, que é, para mim, em particular, algo que me toca muito desde o numeratizar, quando eu era aluno lá da rede estadual e fiz o numeratizar, foi algo que realmente me mostrou uma coisa assim diferente, e eu disse, ah, isso aqui é espetacular, isso aqui faz a gente pensar mesmo, isso aqui faz a gente gostar. E aí, o gostar e o amar é muito importante. E aí, a gente, trabalhando com o outro olímpico, tivemos o Diego Eloy fazendo a abertura, muito bom. Tivemos aí o professor Yuri, o professor Davi Lopes, agora com muito prazer o professor Samuel. E nós agradecemos grandemente a tua participação, Samuel. Eu gosto sempre de dizer que a galera que a gente está chamando a gente como a gente, que a gente conversa, que a gente bate um papo, é muito legal. A gente fica muito feliz de poder trabalhar com cada um que engrandece o GPMAC, que engrandece cada profissional e que inspira, né? Nós temos muitos professores aí que, por muitas vezes, muita vontade de trabalhar com a Olimpíada, e a gente está tentando fazer isso, inspirar mais professores da rede estadual do Ceará a trabalhar com a Olimpíada, da rede dos municípios. E aí o professor hoje, o professor Samuel Feitosa, vai nos abrilhantar essa noite. Ele é graduado e mestre em matemática pura pela UFC, medalhista de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática, é membro da Comissão Nacional de Olimpíadas de Matemática da SBM desde 2012 e, claro, obviamente, contribui aí com treinamentos olímpicos para competições tanto nacionais como internacionais, professor da Universidade da Bahia, né? E aí, da Universidade Federal, e nós tivemos um prazer imenso, viu, Samuel, ter você aqui conosco, e a noite toda sua, eu fico muito feliz de estar aqui para poder te ouvir.
Fábio, muitíssimo obrigado pelas palavras. Agradeço muito o convite de vocês. Fico feliz em reencontrar também o Odécio. Somos amigos contemporâneos da graduação, assim, muito tempo que eu não vi aí. É muito legal rever assim, os amigos daquela época, né? Reencontrei aqui a Chiara, o Isaac, muito bacana. E também aproveito para parabenizar vocês pela iniciativa de AppMark, né? A gente precisa de mais movimentos como esse. Realmente, o trabalho que vocês fazem é muito importante. Cortou? Pronto. Pronto, olha, Voltou, né? voltou. Voltou. Eu vou apresentar aqui uma série de slides, e aí, por alguns momentos, pode ser que eu não consiga enxergar a tela do chat, mas eu tenho aberto aqui no celular e consigo ler perguntas, consigo ler comentários. Então, se por acaso alguém ficar inibido em fazer algum comentário por áudio, pode escrever também que eu consigo dar uma olhadinha, repetir alguma coisa, tá bom? Então, espero que vocês gostem, agradeço a presença de todos. Vamos começar, né? A gente estava conversando, um pouco antes da apresentação iniciar, sobre esse movimento de divulgação de matemática, né? Eu acho que a matemática está um pouco atrás das outras ciências no quesito de divulgação científica, né? Se eu parar alguém na rua aleatoriamente, perguntar para ela qual o divulgador científico que você mais gosta, talvez a pessoa vá, se ela citar alguém, né? Ela vai citar alguém da física, ou da química, biologia, vai citar o Átila Yamarino, né? Citar alguém bem distante da matemática, né? A gente tem que, de alguma forma, também fazer um esforço para tornar mais acessível a matemática para público em geral, né? E é aí que as Olimpíadas de Matemática podem atuar como um parceiro, como um grande aliado, né? Assim, além da competição em si, que pode despertar o interesse de alguns jovens, né? Existe um subproduto desse tipo de atividade, que é o material acadêmico gerado, né? Esses problemas que são feitos, eles precisam ser interessantes, né? Eles precisam despertar a curiosidade do aluno, porque ninguém vai sair de casa domingo de manhã ou sábado de tarde para ficar 4 horas de tarde fazendo algo maçante, né? Então, mesmo pessoas que talvez não queiram competir, não gostem de pressão, do tempo, né? Podem tirar proveito, vantagem desse tipo de material, né? E é aí que eu quero tentar, por meio de alguns exemplos, criar um link entre divulgação matemática, né, e problemas de Olimpíada, né, que talvez sirvam como ferramenta para nós professores, né, cativarmos mais alunos, né? Não só para matemática, mas para outras carreiras, né? Física, economia, computação, enfim, né? Então vou começar trazendo um problema da Olimpíada Russa, esse é o da Olimpíada de Moscou, década de 70, né? Eu tenho um leão que corre dentro de uma arena circular. Certo? O raio dessa arena é de 10 metros e ele se move ao longo de uma linha poligonal. Eu acho que eu consigo escrever em cima dessa tela. Consegue no canto inferior esquerdo, se for PowerPoint, ele vai ter um ano. Eu tô no. Acho que eu vou mudar aqui meu. Pronto. Aqui no ocular, apresentação. Aqui eu tenho uma canetinha. Ações rápidas. Pronto, é isso que eu queria. Eu descobri isso hoje, então vou querer usar, né? Então eu tenho aqui uma arena circular. E aí dentro dela eu vou desenhar uma poligonal. Isso é talvez
aplicativo não esteja sendo ideal, vou fazer outro aqui. Torando circular, e aí o leão vai se mover ao longo de um poligonal, eventualmente pode se cruzar, tá? E a gente sabe que ele vai percorrer uma distância de 30 quilômetros. O problema pede para a gente provar o deslocamento angular total do leão em relação ao centro do círculo não é menor que 2.998 radianos. Quer dizer com o deslocamento angular total, né? Se você colocar um relógio aqui do lado e registrar a cada momento o quanto o leão mudou de direção, né? Imagina um ponteiro aqui, ele vai rodando cada vez que a sua poligonal mudar de direção, né? Então a gente quer mostrar que esse ponteiro vai dar muitas voltas aí nesse relógio, quer mostrar que pelo menos ele tem que percorrer essa quantidade absurda de radianos, né? Bom, problema surpreendente, divertido, né? A princípio eu nem sei que tipo de conteúdo de geometria plana eu vou precisar usar para resolver. Não sei qual foi a motivação, não sei quanto tempo eu vou levar para resolver, mas sei que é divertido, né? Bom, esse problema ele tem uma conexão com o teorema de geometria diferencial, né? O teorema de 1950. Você tem uma curva, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre os objetos enunciados, é só para dar uma ideia. Você tem uma curva fechada em um disco unitário, e aí você mede a curvatura média, tá, dessa curva, essa é dada por esse quociente do lado esquerdo da desigualdade. Tá? Essa curvatura média está associada, no problema anterior, àqueles incrementos dos ângulos externos da poligonal. Tá? Tem uma relação. A curvatura está associada ao quanto enrolada está a curva, né? E está associada àqueles ângulos. Tá? Então, esse teorema diz que essa curvatura média é pelo menos 1. Bom, vou pegar uma citação do Kolmogorov, que é um matemático fantástico do século passado, que caracteriza bem o que deve ser um problema de Olimpíada, né? Ele foi um dos criadores da Olimpíada de Matemática Russa, das primeiras Olimpíadas do mundo. A primeira foi a húngara, né? Depois veio a Rússia, e daí os russos tiveram uma tradição fantástica, né? Para ele, um bom problema de Olimpíada, ele não deve se distinguir muito de um problema de pesquisa. A diferença é que o problema de Olimpíada talvez deva requerer 5 horas, de pesquisa 5.000 horas, né? É como um problema de Olimpíada fosse uma maratona, desculpe, uma corrida de 100 metros, e a pesquisa científica fosse correr uma maratona, né? Aquele exercício que eu mostrei, do Leão, né? Ele caiu na prova de um matemático, que é o Sergei Tabatnikov. Ele não conseguiu resolver na época, mas aquele problema ficou na cabeça dele, né? Anos depois, ele conseguiu conjecturar e resolver um probleminha parecido. Tem até um enunciado simpático que eu coloquei aqui para vocês, vamos trocar aquele círculo por um elipsoide aí, né? Imagina que isso é uma célula, por exemplo, né? E aí você enrola dentro da célula uma curva, ou pode ser o DNA, né? Então, vale o mesmo resultado, tá? Então, assim, a curvatura média da célula é maior que a do DNA, tá? Bom, como é que eu vou resolver o problema do leão? Eu vou pincelar aqui uma página do artigo que tem a prova daquele teorema, tá? Esse artigo foi publicado no Annus, que é das principais revistas de matemática do mundo, né? Eu destaquei aqui um desenho para justificar a próxima figura que eu vou fazer, tá? Imagina aqui que eu tenho um triângulo. Eu vou aproveitar aquele outro programa que eu abri. Aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo tem vértices
A, B e C, e eu vou fingir que esse triângulo é a poligonal que o Leão percorreu. Tá? Aí, para vocês que assistiram a aula do Davi ontem, talvez seja bem natural fazer algumas transformações geométricas aqui, né? Eu vou tombar esse triângulo como se ele fosse uma figura de madeira aí, em torno da quina do vértice C. Tá? Então, imagina que ele vai cair para a direita. Tá? Então, esse pontinho aqui é o correspondente ao A, é o A', esse pontinho correspondente ao B. O quanto ele tomba, né? Está associado a esse ângulo externo, que é o AC', né? Então, se você desenhar um segmento que une o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC, depois analisar a imagem futura dele, né? Para esse tombamento, você vai perceber que esse ângulo é igual ao roxinho. Tá? A gente pode chamar isso aqui de alfa 1. Vou fazer isso mais uma vez. Vou tombar o triângulo de novo. Vou tombar ele agora com respeito a esse vértice A'. Depois vou tombar mais uma vez. E no final eu obtenho o triângulo ABC numa posição semelhante à original. Para vocês que já tiveram contato com a aula do Davi, né? Vocês vão perceber que o triângulo final e o original são transladados um do outro. Né? O quanto eu transladei o inicial para chegar no final, né? Exatamente a soma dos comprimentos dos lados do triângulo ABC. Essa soma dos três comprimentos corresponde ao tamanho do segmento O1 ou 2. Bom, por outro lado, tem uma curvinha aqui pontilhada, curva, né? Que descreve o movimento do centro, que sai do O1 e chega no O2. O comprimento dessa curvinha pontilhada, ele tem que ser pelo menos tão grande quanto o comprimento do O1 ou 2. E aí, nós vamos usar essa curvinha pontilhada para conseguir relacionar os ângulos com os comprimentos da poligonal, né? Como é que eu calculo os comprimentos desses arcos verdes, né? Se o círculo tem raio R, o comprimento do primeiro arco é R alfa 1, né? Alfa 1 está medido em radianos. Depois R alfa 2, depois R alfa 3. Né? A conclusão que a gente tem é que a soma desses três comprimentos é pelo menos L1 mais L2 mais L3. Né? Vamos voltar aqui para aquele figurinha. Se você fizesse isso com poligonal mais complicada, né, você tem uma desigualdade como essa. Tá? E essencialmente essa ideia que está naquela folha que eu destaquei e que resolve o problema. Tá? Então, com a linguagem bem simples, a gente consegue fazer um adolescente experimentar o mesmo prazer aí de descoberta ou de investigação que a pessoa que estudou aquele teorema inicial, né, que eu marquei, talvez ela tenha tido ao tentar dar a demonstração para esse resultado. Parte da demonstração é fazer para o poligonal primeiro. Né? Esse é o primeiro exemplo de um problema de Olimpíada que tem conexões com algo atual, né? Eu posso também falar um pouco de biologia, está conectado com pesquisa relativamente recente, né? E permite que um aluno tenha esse prazer investigativo, né? Eu quero agora levantar outro problema com vocês. Agora é um exercício da IMO 64. Eu tenho um grupo de 17 alunos e a gente sabe que eles conversaram entre si, né? Todo mundo conversou com outro participante exatamente uma vez. E eles falam apenas três tópicos distintos, né? A gente quer provar que tem 3 alunos que conversaram entre si sobre o mesmo tópico.
tá? A maneira natural de tentar resolver esse problema, para primeiro entender o enunciado, né? A maneira de tentar entender esse enunciado é fazer um desenho que represente a situação. Então, eu vou associar pontinhos às pessoas, né? E vou tentar conectá-las por segmentos coloridos. Cada cor vai representar um dos tópicos da conversa, né? Então, para esse enunciado com desenho, né? O que eu tenho que fazer é colorir com 3 cores todos os pauzinhos que ligam 2 pontinhos azuis e mostrar que eu tenho um triângulo monocromático, né? Com a mesma cor usada dos 3 vértices, né? O nome desse objeto é grafo. Pode ser facilmente produzido para qualquer criança, né? É um tópico que não tem nenhum pré-requisito. Criança e adolescente, né? E permite que qualquer pessoa já possa ter o prazer aí de tentar investigar ou tentar descobrir alguma coisa naquele problema, tá? Vou voltar para aquela tela e vou adotar a primeira postura que alguém que não sabe resolver um problema complicado deve ter. É pensar numa situação mais simples, né? Eu vou sair do problema complicado, pensar numa versão com menos dados, com menos objetos, né? Casos particulares. Então, eu vou querer estudar agora uma situação que envolve, em vez de 17 pessoas, apenas 6 pessoas, tá? Então, imagina aqui que eu tenho 6 indivíduos e, em vez de usar agora 3 cores entre os segmentos que conectam essas pessoas, eu vou usar 2 cores apenas. Então, vamos supor que eu vou conectar essas pessoas com laranja ou roxo. Nesse novo problema, eu quero mostrar que, independente de como eu traço segmentos coloridos, será sempre possível encontrar um triângulo monocromático, né? O áudio deu uma parada agora, ô Samuel. Deu uma parada? Pronto, agora voltou. Voltou, pronto. Obrigado, viu? Aquele número que eu dei, 6, pode ser o nosso primeiro ponto de questionamento, né? Por que eu falei 6, né? Será que com 5 é possível obter aquele resultado? De novo, aqui estamos exercitando aqui um pouco do nosso pensamento investigativo, né? Então, com 5 pessoas, eu não consigo obter sucesso, porque eu posso fazer um desenho super divertido, posso fazer essa estrela aqui, todos os segmentos entre pares de pessoas estão pintados de azul ou laranja, né? Mas eu não tenho triângulo monocromático. A gente pode até pensar que o azul representa 2 pessoas que se conhecem, e o laranja, 2 pessoas que não se conhecem. Tá? Então, com 5, não é possível. Esse tipo de problema parece um puzzle, né? E muitos problemas de Olimpíada tem essa
componente, né? Parece um passatempo, parece um jogo, né? Mas isso não quer dizer que por trás deles não exista muita matemática, não exista ferramentas poderosas que a gente pode desenvolver e aprender, né? E o ponto aqui, nessas discussões sobre problemas cativantes, né? Tentar achar algum problema que cative o seu aluno, né? Todo mundo que talvez conheçamos e goste de matemática pode descrever aí no passado um momento que teve aquele estalo, assim, olha, nesse momento eu vi algo em matemática, meu olho brilhou e eu disse, olha, quero estudar matemática, né? Isso é muito legal, esses problemas são interessantes, né? Então, eu vou querer resolver agora esse exercício com 6 pessoas, tá? Então, imagina aqui que tem uma festa, eu vou escolher uma pessoa qualquer, tá? Eu vou fazer a seguinte análise, ó. Dessa pessoa, devem partir 5 segmentos, né? Esses segmentos só podem ter 2 cores, ou a cor azul ou laranja, né? Bom, se eu dividir 5 coisas em 2 categorias, pelo menos uma categoria vai ter 3 cores, né? Desculpa, pelo menos uma categoria vai ter 5 coisas, né? As minhas coisas aqui são esses segmentos. Então, eu posso supor que uma das 2 cores apareceu 3 vezes. Digamos que seja o azul. O que eu acabei de usar é um princípio super famoso chamado princípio da Casa dos Pombos. Bom, uma vez que eu destaquei essa configuração do meu problema, ou seja, existe uma pessoa especial conectada por 3 segmentos da mesma cor a outras 3 pessoas. Eu vou analisar a subfestinha formada por esses 3 indivíduos. Pode ser 2 coisas, né? Ou existe algum segmento entre elas da cor azul. Se acontecer, eu consegui obter um triângulo azul. Ou então, caso isso não aconteça, todos os segmentos que conectam essas pessoas são da cor laranja, né? E aí, novamente, eu consegui obter um triângulo monocromático. Nesse argumento, eu usei uma ideia bacana, muito exercitada em problemas de matemática, que é você dividir o seu problema em subproblemas, né? Eu fiz a divisão de casos. Consegui desenvolver isso muito cedo, né? É bem relevante, ajuda muito a, a, a potencializar o poder do pensamento matemático, né? Então, desculpa, podem falar. Alguém quer fazer um comentário? Eu achei que alguém fosse falar. Pronto. Então, feito esse problema... Uma dúvida. Fala, meu caro. Isso aí é o caso n igual a 6, né? Isso. Ah, tá. Ok. Eu quis primeiro fazer o n igual a 6 para abrir a nossa mente, tá? Eu tenho o caso n igual a 6 aqui, ele é facilmente visualizado, né? Eu consigo desenhar os 6 pontos e as configurações importantes aqui, né? E ele, na sua solução, me dá uma ideia, tá? Uma ideia que vai ser generalizada agora. Vamos voltar aqui para o nosso problema, né? Eu tenho 17 pessoas, né? Eu vou tentar imitar essa estratégia de separar um indivíduo. Vamos supor que esse indivíduo é o nosso amigo Odécio, tá? E aí, na festa, nós temos mais 16 pessoas, né? Além dele, não vou desenhar 16 pontos, mas eu vou repetir aquele argumento
de dividir as 16 conexões do Odécio com essas pessoas em 3 categorias. Ou se eu divido 16 coisas em 3 categorias, né? Pelo menos uma categoria vai ter que receber 6 coisas. Né? Então eu posso imaginar que o Odécio está conectado a 6 outras pessoas pelo assunto azul. Vamos desenhar aqui 6 indivíduos. Pronto. Feito isso, eu vou ignorar os outros participantes. Eu vou considerar agora essa subfesta aqui, ó. Bom, nessa subfesta, eu posso usar 3 cores, né? Eu posso usar essa cor azul claro, eu posso usar a cor laranja, posso usar a cor roxa, digamos. Né? Se por acaso alguma dessas pessoas estiver conectada pela cor azul claro, eu consegui obter um triângulo formado só com azul claro, né? O Odécio mais 2 pessoas. Esse é o primeiro caso. Então, de novo, eu estou dividindo, estou aquela estratégia, né, de dividir o problema em subproblemas, né? Divisão de casos. Parece algo muito elementar, né? Mas faz toda a diferença na análise da versão geral desse problema. Tá? Então, a primeira situação em que alguém está conectado por um segmento azul claro já foi tratada. Eu sei que isso garante um triângulo monocromático. Na segunda situação, eu só tenho 2 cores possíveis para usar naquela festa, né? O laranja e o roxo. Bom, mas como eu tenho 6 pessoas, o nosso problema anterior nos garante que existe um triângulo monocromático, ou laranja ou roxo. Né? Então, de novo, eu também consegui aqui, nesse segundo caso, garantir meu triângulo monocromático. Né? Veja, a gente acabou de resolver uma questão da IMO, desenhando aqui pauzinhos e bolinhas e pintando com caneta colorida. Né? Você poderia se perguntar se... Deixa eu voltar aqui para o outro. Se esse tipo de problema pode ser generalizado. Né? De fato, existe uma categoria de problemas parecidas, eles fazem parte da teoria de Ramsey, que aborda grafos, tá? Estruturas monocromáticas em grafos. Então, o problema agora é o seguinte, imagine que você tem uma festa, muitas pessoas, tá? E aí você sabe que essas pessoas, elas estão conectadas por pauzinhos de 2 cores, digamos, roxo ou laranja, né? E a pergunta é, será que existe algum tamanho mínimo de indivíduos para garantir que ou você vai sempre conseguir encontrar um grupo de R pessoas conectados só por pauzinhos laranjas, ou um grupo de R pessoas conectados só por pauzinhos... Esse pauzinho a gente chama de arestas, né? Só por arestas roxas. Tá? Essa é a pergunta. Tá? É possível mostrar que esse número existe. Tá? A gente pode imitar aquela estratégia que acabamos de fazer para 6 pessoas e 17, que é a divisão de casos, né? E montar essa fórmula, essa desigualdade, está no quadro. Tá? Com essa fórmula, eu consigo montar uma recursão e garantir que esse número existe. Inclusive, dar estimativas para ele. Tá? Bom, aquele resultado que a gente acabou de resolver, ele é uma versão levemente modificada desse enunciado que eu acabei de fazer. Imagina agora que eu tenho uma festa com muitas pessoas,
eu tenho 3 cores e eu quero garantir que existam 3 tipos, pelo menos uma dentre 3 tipos de configurações monocromáticas. Tá? No nosso caso, da questão da IMO, eu queria garantir ou um triângulo roxo, ou um triângulo laranja, ou um triângulo azul claro. Vou chamar esse número de mínimo, né, de R333, tá? Que a gente não provou que é igual a 17, né? A gente não provou que o mínimo é 17. Isso foi provado em 55, tá? O que a gente provou é que o número mínimo é menor ou igual a 17. Se a gente quisesse esticar aquela conversa, né? Quisesse fazer mais perguntas para um aluno que está se divertindo com esse problema, né? A gente poderia imitar aquela indagação do 6, né? A gente começou com 6 pessoas numa festa e viu que sempre dava para garantir um triângulo monocromático. Vimos que com 5 não dá. Então, o número mínimo de pessoas para garantir triângulo monocromático, com 2 cores, é 6. Né? Então, a gente podia perguntar para alguém, poxa, será que com 16 pessoas, pintando com 3 cores, você consegue sempre garantir um triângulo? Não. E aí tem esse exemplo colorido que eu coloquei aqui no quadro, que mostra que não é possível. Tá? De novo, esse exemplo poderia ser construído por um aluno, certo? Por um estudante. Inclusive, eu poderia perguntar a vocês como é que eu amplio, como é que eu formulo novos problemas a partir daquele enunciado da IMO, né? Se eu quisesse agora, em vez de falar de 3 tópicos, falar de 4 tópicos, qual o número mínimo de estudantes que eu tenho que reunir para garantir que há 3 que conversam entre si sobre o mesmo tópico? A gente pode tentar fazer um plágio dessas soluções, né? Poderia começar assim, ó. Eu escolho alguém, de novo, vai ser o Odécio. Aí eu quero garantir que o Odécio vai estar conectado a pelo menos 17 pessoas por alguma cor. Porque se isso acontecer, eu posso repetir o problema, né? Da IMO. Pô, para garantir isso, se são 4 cores, o número ideal de indivíduos que eu devo reunir pode ser 4 vezes 16 mais 1. Né? Isso aqui dá 64, mais 1 dá 65, somando com o Odécio, 66. Então, se eu tiver uma festa com 66 pessoas, 4 cores, né, ou seja, 4 tópicos de discussão, eu posso garantir que existe 3 pessoas que conversam entre si sobre o mesmo tópico. Né? Vamos fazer uma pequena reflexão aqui, né? Esse argumento que nós fizemos pode ser estendido de novo, né? Depois, isso nos permite montar uma recorrência e começa da segunda linha que eu escrevi, tá? E garantir que para qualquer quantidade de tópicos, você consegue um número de pessoas numa festa que, ao serem reunidas e ao conversarem sobre esses tópicos, garantem que pelo menos 3 falam sobre o mesmo tópico. Fantástico isso, né? É surpreendente, né? A gente está aqui investigando um tópico recente de pesquisa, certo? Isso aqui realmente é algo investigado, tá? Na UFC, por exemplo, vocês têm mais proximidade, né? Tem o Fabrício Benevides, que estuda isso, né? Tem vários professores do grupo de combinatória, inclusive tem pessoas na computação também que estão envolvidas com isso, né? Então, é um tópico muito rico que é acessível para jovens, né? Então, pode ser que algum jovem nem queira competir, fazer aqueles problemas da IMO, né? Mas se divirta
pensando nesse tipo de exercício, né? Bom, um personagem muito importante que a gente não pode deixar de falar e vai estar presente aqui nessa conversa é o Paul Erdős, que é esse indivíduo aqui da direita, tá? O indivíduo da esquerda é o János Pochár, os dois são húngaros, tá? E os dois travaram contato há muito tempo atrás. O Paul Erdős conheceu o János Pochár quando ele era uma criança, 10, 11 anos, e começou a alimentá-lo com problemas divertidos, né? Alguns de Olimpíada. O garoto foi se interessando por isso, publicou seu primeiro artigo com 12 anos de idade, né? Publicou vários artigos com o Paul Erdős, vários artigos em grafos, né, em combinatório, e depois se dedicou ao ensino, virou um excelente professor, ajudou a cativar muitos outros alunos para matemática, né? E é um tipo de exemplo, né, de como esse contato com problemas de matemática colocados em uma linguagem acessível, né, atraentes para jovens, podem engajar pessoas, né? Eu tenho aqui mais um exercício da IMO, eu queria discutir com vocês. Eu tenho aqui os inteiros de 1 até o 978, e quero pintar esses inteiros com 6 cores. Depois de pintar, independente de como eu pinte, né, eu quero mostrar que sempre eu tenho 3 inteiros, x, y e z, faz que x mais y é z. Né? Surpreendente isso, né? Eu não tenho como analisar todas as pinturas, eu não tenho algum argumento que garanta esse tipo de configuração sem eu precisar exibir todos os casos, né? Bom, por incrível que pareça, esse problema está conectado com o anterior. Certo? No anterior, a gente aprendeu que se você me der uma lista de tópicos, né? Digamos aqui, se você me der K tópicos, existe um número que a gente vai chamar de R3K vezes, tá? Então, que se você reunir uma festa com esse número de pessoas, e se essas pessoas falam apenas sobre esses K tópicos, então vão existir 3 pessoas que conversam sobre o mesmo tópico. Certo? Foi isso que a gente descobriu naqueles últimos quadros, né? Eu não dei um número explícito para essa quantidade mínima de pessoas. De fato, esse é um problema dificílimo, tá? A gente tem estimativas apenas. Mas eu quero usar a existência desse número para conseguir resolver esse probleminha que parece ser um exercício de teoria dos números, né? De aritmética, né? Tem uma soma aqui de 2 inteiros, dando outro inteiro, tá? Um comentário simpático para reforçar a dificuldade sobre esses problemas é essa sentença aqui do Paul Erdős. Vou até colocar uma tabela. Essa tabela aqui é dos números de Ramsey. Esse R faz referência ao matemático inglês que primeiro provou que esses números existiam, né? Essa tabela é dos números conhecidos. Tá? A gente, no começo da nossa conversa, calculou o R33. Eu descobri que o R33 é 6. Ou seja, o número mínimo de pessoas para garantir que, se elas falam só sobre 2 tópicos, tem 3 que falam entre si sobre o mesmo tópico, isso é 6. 5 não dá, e 6 sempre dá. Né? Bom, tem vários números conhecidos,
O R45, também aqui, ó, 25, ele foi descoberto em 95, tá? Bem recente também, né? E aqui tem uma piadinha que o Erdős fala, que é sobre o valor do R55, tá? Que é assim, ó, se nós imaginarmos aqui que uma força alienígena, vastamente mais poderosa do que nós, né, estiver pousando aqui na Terra e querendo saber o valor do R55, sob a ameaça de destruir, o que é que nós devemos fazer, né? Nesse caso, devemos reunir todas as pessoas, todos os computadores e matemáticos para descobrir esse valor. Ou seja, ele acha que ainda é factível, né? Por outro lado, se eles perguntarem o R66, é melhor nós pensarmos no jeito de destruir os alienígenas, tá? Porque, apesar de parecer simples, né, esses probleminhas, achar esses números é algo muito, muito difícil, tá? Então, vou voltar aqui para aquele problema, né, e quero tentar conectar ele com o problema da festa dos tópicos de discussão, tá? Antes de fazer uma pausa, queria ver se alguém, vou olhar aqui no chat, se alguém tem alguma pergunta, não fiquem acanhados, podem, se não quiserem falar, né, podem escrever lá também, tá? Então, como não estou vendo aqui nenhuma pergunta, a gente vai tentar agora resolver a questão da ímã. Samuel, Fala, meu caro. pronto. E esses problemas, eles são bem recentes, assim, com relação às suas próprias descobertas em termos de demonstração, né? É algo assim muito, Exato. muito colado, né? Geralmente que a gente aprende demonstrações que tem muitos e muitos séculos, tal. Mas aí são demonstrações que têm algumas décadas de diferença com relação ao problema proposto, né? Com certeza. E isso dá uma dificuldade na hora que você vai apresentar isso para os alunos a nível médio, por exemplo? Isso, ou não tem tanta Pelo diferença? contrário, eu acho que ele é bom por dois. Esses problemas são bons por dois propósitos, né? O primeiro é que quebra um pouco esse estigma de que não existe mais matemática para ser descoberta. Ou seja, se você abordar alguém de conhecimento médio na rua, perguntar se essa pessoa acha que existe pesquisa em matemática, provavelmente ela vai dizer que não. Tudo que ela viu na escola, sei lá, tem 200 anos, 300 anos. Geometria de Euclides tem lá mais de 2.000 anos, né? Então, assim, na cabeça dessa pessoa, como ela não teve contato com essas descobertas recentes, né? Ela acha que a matemática morreu, né? É diferente de biologia, que você viu aí, clonaram uma ovelha em 96, né? Estão fazendo vacina, em física também, fotografaram um buraco negro, né? Tem coisas recentes, você está vendo ali o calor do momento produzir novidades, né? Matemática está produzindo, mas infelizmente nós não estamos conseguindo atingir o cidadão médio, né? Esses problemas, eles são difíceis, não é porque... A segunda coisa que eu queria falar, né? Os problemas são difíceis, não é porque as ferramentas utilizadas são elementares que isso torna eles qualquer coisa, né? O que eu acho bacana de apresentá-los para algum aluno do ensino médio é que eles conseguem entender a solução de uma pesquisa recente. Então, assim, entender algo é o primeiro passo para você gostar, né? Então, a partir do momento que eles entendem e vem aquele brilho nos olhos, né? Poxa, que divertido, que legal. Eu acho que ele pode ser seduzido a querer gostar de matemática, né? Por exemplo, um teste que eu acho fascinante com alunos de calouros, né? Pode ser feito de várias carreiras, né? Vamos nem falar aqui de alunos de matemática, né? Se você escreve para eles que a somatória dos inversos dos quadrados, né, dos inteiros positivos, isso é igual a π2/6, as pessoas tomam um susto, né? Elas arregalam os olhos, eles perguntam, por quê? Como é possível aparecer um π nessa soma infinita, né? Esse tipo de efeito que a gente tem que conseguir produzir nos alunos mais jovens, né? De surpresa, de curiosidade, né? E eu acho
que esses problemas de Olimpíada têm um pouco desse espírito, né? Então, vamos tentar abordar aqui esse problema da IMO, né? Tentar escrever aqui no outro quadro. Na verdade, eu quero provar o teorema de Shu. Esse teorema da IMO é um caso particular de um teorema de 1917, tá? Que é o seguinte: se você me dá algum número de cores, existe um inteiro, obviamente depende desse número de cores, tá? Então, se você pintar de qualquer forma os números de 1 até esse inteiro, que eu vou chamar de S, sempre você vai poder achar 3 carinhas, x, y, z, faz que x mais y é z. Tá? O que o problema da IMA pede é para provar o teorema de Schur num caso particular em que o número de cores é 6. Tá? Então, vamos fazer aqui um rascunho. Esse aqui é o meu conjunto que deve ser pintado. Vamos imaginar que as cores... Sabe esses números, ó? 1, 2, 3, até cá. Eu quero mostrar que existe o N, tal que, independente de como eu pinte, sempre será possível achar x, y, z da mesma cor, né? Faz que x mais y é z. Tá? Eu vou construir aqui um grafo, ou seja, que é uma coleção de pontinhos que são os vértices e arestas entre eles. Tá? Esse grafo ele vai ter a quantidade de vértices dada por aquele número de Ramsey que nós descobrimos que existia, né? Esse aqui tem K parcelas 3, né? O que é esse número que eu estou sublinhando agora, né? É o número mínimo de pessoas para eu reunir numa festa e colocá-las para conversar sobre K tópicos para garantir que existem 3 que conversam sobre o mesmo tópico, independente de como elas estejam distribuídas, né? Eu vou pegar uma unidade a mais do que esse número. Então, eu tenho aqui o vértice, vamos dar um nome para esse objeto, vamos chamar isso de M. Então, tem o vértice A1, A2, A3, tem uma M. O que eu vou fazer? Eu vou ligar 2 vértices, digamos aqui o A e o AJ, e vou pintar a aresta que une o A e o AJ com a cor que o número I-J tem no conjunto B. Ou seja, I-J é um elemento desse conjunto azul. Quem é o meu N que eu estou considerando? É M mais 1. Tá? Desculpa, esse aqui é o N. Só para deixar claro. Tá bom? Então, vamos fazer aqui uma pintura qualquer, né? Esse aqui é cor 2, esse é cor 3, né? Então, vamos olhar aqui o A1 e o A4. Eles estão conectados por um segmento. A cor desse segmento é a cor do número 4 menos 1 naquele conjunto. Desculpe, o A1 e o A3 aqui. A cor desse segmento é a cor do número 3 menos 1. Bom, 3 menos 1 é 2. Com a cor do 2 é 3. Então, eu vou pintar ele com a cor 3. Então, todo segmento vai ter uma cor. Quantas cores eu estou usando? K cores. Quantos vértices eu tenho? Eu tenho essa quantidade de vértices.
né? Bom, pelo resultado anterior, eu posso garantir, eu vou apagar essa figura para não deixar muito poluído, mas eu posso garantir que existem 3 vértices, AI, AJ e AK. Tais que os segmentos que unem esses 3 vértices possuem a mesma cor, né? Vamos supor que essa cor é a cor ômega. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que I-J em módulo tem a cor ômega, K-J também tem a cor ômega e K-I também tem a cor ômega, né? Esses numerinhos que eu marquei, eles vivem no conjunto B, né? Bom, eu posso supor, sem pejoridade, aqui que se tornar dessa forma, né? O I menor ou igual a J, que é menor ou igual a K. Então, o primeiro número, que é o módulo de I menos J, na verdade é J menos I. O segundo número é K menos J. O terceiro número é K menos I. Se você chamar esse elemento de X, esse elemento de Y, esse elemento de Z, opa, fazer outra nomenclatura aqui. Você chamar esse de X, isso estava certo, né? Esse de X, esse de Y, esse de Z, quem descobre? X mais Y é igual a J menos I mais K menos J é igual a K menos I, fica igual a Z. Então, esses 3 números têm a cor ômega, vivem no B, satisfazem aquela equação que a gente queria. Tá? Eu não estou escrevendo aqui todos os detalhes, todo o formalismo, mas para a gente ter uma ideia da conexão entre esses problemas, né? Mas dá para ver aqui que um problema está relacionado ao outro, né? Então, tem uma ideia legal aqui a ser explorada e que vem de um teorema, esse teorema de Schur, de 17, né? Tá. Dá para você, com um pouco mais de tecnologia, tá? Bem mais tecnologia, dá para a gente provar, usando esse teorema, que o pequeno teorema de Fermat, pequeno não, desculpe, o teorema de Fermat é famoso, né? Aquele problema do milênio. Não, o problema do milênio não, mas o que o Andrew Wiles resolveu em 94. Ele é verdadeiro módulo P. Aqui você tem sempre solução para essa congruência. Tá? Essa é uma coisa também divertida, né? E daí, se a pessoa se interessar por esse tópico, né? Tem um universo a percorrer, dá para falar de generalizações, dá para aprofundar muito esse assunto, né? Eu não vou querer agora continuar a explorar esse tópico de grafos. Eu queria ter tempo para falar de mais 2 outros assuntos. Tá? Esse probleminha que eu estou colocando, de 1928, é uma versão discreta, é um lema, na verdade, que pode ser usado para provar o resultado de topologia algébrica que alguns alunos aprendem na graduação, né? Que é popularmente conhecido como o teorema do cafezinho, né? Se você tem um cafezinho e você mexe, né, o café e tira a colher, em qualquer instante vai ter algum pontinho do café, né? Vamos supor que é um átomozinho lá da substância, que está no mesmo lugar que no começo. Certo? Sempre tem um ponto fixo da transformação contínua do disco no disco. Tá? Eu não vou entrar em detalhes agora sobre esse leminha. Ele também é um lema de grafos, tá? Também desperta aí nossa curiosidade sobre o teorema do café. Mas eu quero agora entrar
em outro tipo de problema. Esse exercício é um problema de uma competição chamada Math Counts, que é muito famosa nos Estados Unidos. Eles até exibiam na televisão. Eles fazem uma espécie de soletrando com crianças, né? As crianças ficam em cima de um palco, né? Tem uma mesa, e aparece um problema no quadro, e elas têm que resolver em alguns minutos, né? Soletrando aquele problema aquele quadro do Luciano Huck, né? E aí depois, tem equipes vencedoras, é bem disputado, eles conhecem o presidente dos Estados Unidos, é algo bastante prestigiado, né? Eu trouxe um probleminha dessa competição para a gente discutir um outro tópico interessante, que é a dificuldade de problemas elementares que aparecem das crianças, né? Então, um, um exemplo do que eu quero abordar vai ser escrito agora nesse quadro, com um breve resumo que eu faço sobre o que a gente aprende de combinatória, né? Imagina aqui que você está no ensino médio, eu sou professor, fala para você sobre permutações, né? Opa. E aí, em permutações, você aprende a colocar objetos distintos, né? Letrinhas distintas, em fila. Se são N letrinhas distintas, você sabe que o número de maneiras de arranjar esses objetos é N fatorial, né? Tem um outro problema que aparece também, associado a permutações, que são anagramas, né? Você agora quer colocar letrinhas e algumas podem ser repetidas, né? Arara, por exemplo, né? E aí fica um pouco mais complicado. Você aprende que dá para manipular um pouco o que você aprendeu sobre as permutações, tem que dividir algumas palavras que vão se repetir. Então, mas tem uma fórmula. A gente consegue fazer isso. Depois, as pessoas aprendem a calcular anagramas circulares, né? Se você colocar as letrinhas aqui distintas no círculo, né? Você permuta, você tem 4 fatorial maneiras de colocar essas letras no círculo, considerando que configurações obtidas por rotação devem ser contadas apenas uma vez, né? Mas tem uma coisa faltando nesse quadro aqui, né? Qual seria o análogo para os anagramas com letras repetidas no círculo, né? E se eu quiser permutar agora arara no círculo, né? Quantas formas, né? É uma pergunta extremamente natural, né? Já vi alunos do ensino médio se questionarem sobre isso. Não tem nenhum livro do ensino médio, né? E não tem por uma razão simples. É um problema dificílimo. Tá? Então, a maneira que a gente tem de introduzir ferramentas para o aluno aprender a lidar com esse tipo de problema pode ser via Olimpíada. Trazer problemas de Olimpíada que abordam essa questão, né? Esse problema do Math Count não é bem o problema do anagrama circular, que eu falei, mas dá uma ideia bacana para a gente abordar. Tá? Então, Como que imagina resolve aqui... o problema do Fala, meu anagrama caro. circular? Opa, desculpe. Esse problema aí do anagrama circular, tem solução e tal? Como é que é isso? Tem. Tem um método de Polya. Olha, como eu não sei se vai dar tempo para eu conseguir falar por completo, eu vou disponibilizar esse PDF. O pessoal já tem um arquivo, né? E aí você pode ver nos slides futuros. Existe um método para resolvê-lo, certo? É o método de contagem do Polya, que também é um método moderno, do século XX. Tá? E que está conectado com álgebra abstrata, teoria de grupos, ação de um grupo sobre um conjunto. Então, justifica também
parte do ensino que se faz para formar um licenciado que vai ter contato com alunos, né? Uma pergunta que poderia surgir é por que estudar álgebra abstrata, né? Por que eu estudaria teoria dos grupos para dar aula para o ensino médio ou para o fundamental, né? Realmente tem perguntas elementares, como essa que eu acabei de mostrar, né? Que dependem de algum conhecimento mais avançado, né? Para terem a sua resposta satisfatória, né? O que eu vou advogar aqui é uma maneira de abordar esse problema com linguagem elementar. Ou seja, eu não quero falar o que é um grupo para um adolescente, né? Mas eu quero, de alguma forma, introduzir parte do pensamento analítico que ele teria para resolver esse problema e deixá-lo curioso, né? Tá? Então, vamos tentar resolver primeiro esse problema da roleta. Eu vou desenhar aqui duas configurações da roleta. Eu coloquei as letrinhas A e B, tá? E essas duas roletas, elas têm uma conexão, né? Se eu rodar a roleta da esquerda 3 vezes no sentido horário, eu vou obter a roleta da direita, certo? Quando eu falo rodar 3 vezes, é fazer esse setor, um setorzinho, ir para o próximo lugar, né? Tá bom? Como é que eu vou codificar essas configurações de letras na roleta, né? Vou tentar riscar, acho que eu consigo. Não foi dessa vez, eu acho que é no outro eu consigo, pronto. Aqui. Eu vou escolher uma posição, digamos esse A, e vou percorrer as letras da roleta no sentido horário. Certo? Imagina que eu não estou conseguindo escrever aqui, mas dá para deixar claro o que eu quis fazer. Ó. Escolhe esse A e tenta percorrer as letras no sentido horário, né? O que eu vou ler, né? É A, B, 4A seguidos, né? Depois o B. Vou fazer a mesma coisa com a palavra do lado, né? Com a roleta do lado, né? Então, eu tenho duas palavras aí que representam a mesma coloração de roletas, né? De fato, existem 7 palavras associadas a uma mesma pintura de roleta. São essas que eu listei aqui embaixo, né? Fixado uma delas, se eu rodo a roleta 7 vezes, né? Desculpe, 6 vezes, eu percorro todas elas, né? Bom, então, qual é a nossa estratégia? Para contar as pinturas distintas, a menos de rotação, a gente quer contar um número de categorias de palavras como essas, né? Eu tenho que agrupar as palavras em categorias. Então, eu vou contar todas as palavras de 7 letras primeiro. Como eu tenho 7 posições e 2 símbolos, eu tenho, vou escrever aqui, eu tenho 2 a 7 palavras, né? 7 posições. Dentre essas palavras, tem duas especiais. Tem uma que tem todas as letras iguais a A e outras que tem todas iguais a B, né? Vou separar essas duas palavras especiais. Samuel, então essa Fala, meu estrutura caro. que a gente está vendo aí de uma estrutura como se fosse uma classe de equivalência, um representante que se gire Perfeito, perfeito, no perfeito, mercado, né? exatamente. É uma classe de equivalência. A equivalência aqui é dizer que duas pinturas são equivalentes se uma pode ser obtida a partir da outra por rotação, né? Perfeito. E talvez, assim, depois de alguns exemplos de problemas, né, fique fácil falar para um adolescente ter mais rebuscado como esse, né? Assim, ó, o que é uma classe de equivalência, né? Ele vai ter na memória dele exemplos concretos de categorização, né? Bom, então eu tenho essas duas palavras especiais. Tudo igual a A, tudo igual a B. A, B, B, B. Pronto. As demais, como 7
é primo, as demais podem ser agrupadas em categorias com exatamente 7 palavras. São aquelas categorias que eu listei, né? Por exemplo. Você pega uma palavra dessa, aí eu jogo A para o final. A próxima palavra da categoria seria essa. Aí você repete o processo, joga A para o final. O que é importante aqui é que, como o 7 é primo, né? Você não tem uma repetição desse padrão antes de fazer isso 7 vezes. Quer dizer, se você fizer 7 vezes, você repete a palavra inicial. Se você fizer 6 vezes, você não repete nada. Né? Bom, então o que nós vamos fazer? Eu vou considerar todas as palavras que existem, 2 a 7, tiro as duas especiais e divido essas palavras em categorias com exatamente 7 elementos. Então, essa fração que apareceu aqui conta o número de categorias. Depois eu somo as duas categorias que eu não contei ainda, que são as palavras com letras iguais. Dá 20. Certo? Essas categorias contam, cada uma categoria conta uma palavra indistinguível, a menos de rotação, né? Pronto, essa era a solução esperada para um molequinho lá dessa prova, né? Certo? Um garotinho ou uma garotinha que estavam lá no desafio, né? Veja, eu usei o princípio multiplicativo e uma ideia de categorização, né? Então, assim, é um problema difícil, é sofisticado, mas eu não usei nenhuma ferramenta avançada, tá? O problema agora, eu queria introduzir os últimos minutos, né? E se eu tivesse, agora, se eu quisesse fazer uma pintura com 6 setores? 6 não é mais primo, né? Então, pode ser que ao rodar, eu tenha repetições de palavras, né? Então, eu quero fazer uma pintura com 6 setores, agora, e vamos supor que eu vou usar N cores. Um problema bem mais geral, né? Vamos aqui. Esse problema foi resolvido pelo George Polya. Você talvez tenha ouvido falar dele por um livro muito famoso, que é A Arte de Resolver Problemas. Um livro muito famoso, muito popular, legal. Aquele problema de contar, por exemplo, anagramas com letrinhas repetidas, tem aplicações em química, né? Deu aqui um exemplo bem simplório, né? Eu tenho aqui um benzeno, aí eu estou colando aqui 2 átomos de cloro, eles podem colar em várias posições, né? Assim, se eu rodar essas moléculas, é a mesma substância, tá? Mas as posições são relevantes aqui, propriedades químicas, né? Quantas moléculas diferentes eu posso fazer com a mesma configuração de átomos, né? Então, é um problema de matemática que a gente pode resolver com combinatória, né? Com o método Polya, tá? Então, quero voltar aqui para aquele problema das contas. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Eu tenho, por exemplo, uma palavra com várias letras iguais a A, né? Cada vez que eu rodo, eu obtenho a mesma palavra, né? Eu tenho a sequência AB, AB, AB. A e B são cores aqui, né? Se eu rodar 2 vezes, eu voltei para a palavra, né? Se eu rodar 4 vezes, voltei também, né? Certo? Depois ABC, se eu rodar 3 vezes, eu volto. Essa também, né? Se eu rodar 3 vezes, eu volto. Então, as categorias que eu poderia criar agora, se eu quisesse imitar aquela estratégia, não vão ter mais 7 palavrinhas. Tá variado aí. Vai ter categoria com uma palavra, outra com 3, outra com 2. Então, bem mais delicado aí, né? Eu vou fazer uma contagem, que é a seguinte, ó. Primeiro eu vou contar todas as palavras que têm todas as letras iguais, tá? Então, N palavras. Repetindo aqui, são N cores, né? Aí depois eu vou contar as palavras que têm 2 letras, tá? Primeiro escolha a letra que figura na posição 1, tem N opções. Depois escolha a outra letra, certo? Distinta.
Então, N-1 opções. Então, N vezes N-1 é o número de palavras que dá do tipo AB, 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 né? Bom, só que quando você for criar categoria para essas palavras, né, vamos repetir aqui no meu quadro, o que é categoria, né? Eu tenho aqui o meu círculo, né? Tá dividido em setores, AB, 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 BA, BA, BA. Essas duas pinturas devem ser vistas como pinturas iguais, porque se você rodar, e tem uma posição fixa, né? Se você rodar a figura 1, tem a figura 2, né? Então, eu vou criar a categoria. Se eu fixo essa posição e leio a palavra no sentido horário, né? Como naquele problema da roleta, eu enxergo para o primeiro desenho a palavra AB, 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 e para a segunda roleta, BA, 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 né? Então, essas duas palavras têm que ficar reunidas na mesma categoria, porque elas representam a mesma pintura. Então, uma vez que eu fiz essa contagem, n vezes n-1, né? Eu vou dividir por 2, porque para cada duas palavras eu tenho só uma pintura. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo com as outras palavras, né? Eu tenho aqui um tipo de palavra, tem 3 letras diferentes. Existe n vezes n-1, vezes n-2 estudos desse tipo, né? E depois, para o segundo, eu escolho uma letra para ser o A, outra para ser o B. Isso pode ser feito de n vezes n-1 maneiras. Depois eu vou arrumar eles nesses trios, né? Pode ser AAB, ABA ou BAA, né? Então, tem 3 trios possíveis de arranjo. Esses 2 tipos de palavra geram categorias que têm 3 palavras, né? Eu divido por 3, certo? Então, se você fizer essa continha, somar toda de pinturas, é esse número feioso. N a sexta, mais N ao cubo, mais 2N2, mais 2N sobre 6. Né? Bom, agora a gente quer resolver esse problema de outro jeito. Né? Se tiver claro esse tipo de contagem, né? Vamos abstrair um pouco aqui o nosso método usando a contagem dupla. Tá? Então, imagina que o número de categorias é N. Então, cada categoria corresponde a uma única pintura lá no círculo. Né? No círculo, você pode fazer 6 rotações possíveis. Essas rotações podem ser aplicadas às palavras da categoria. Né? Então, é como se naquele desenho, vou voltar aqui para o... Você escolheu como representante da categoria a palavra ABAB. Aí eu vou aplicar nessa palavra as 6 permutações possíveis aí no círculo, né? A primeira é identidade. Não faço nada. Então, eu vou meter a palavra, vou distinguir isso colocando chaves. Primeiro é fazer a palavra ABAB. ABAB. A segunda permutação é rodar uma casinha. Então, vai ter BA, BA, BA. Depois eu rodo 2. Eu vou rodar a palavra inicial 2, que vale a rodar a última uma vez só, né? Eu voltei para o ABAB. AB. Depois eu rodo mais uma vez. Eu volto BA. Vocês estão vendo que algumas palavras vão se repetir várias vezes, né, nesse processo. Então, você vai fazer isso. Você vai pegar as N categorias e aplicar todas as permutações possíveis, as 6 permutações possíveis. Né? Então, primeiro, com certeza, todas as palavras possíveis aparecem. Tem N a sexta palavras. Né? São 6 símbolos, 6 cores para cada símbolo, N a sexta. Além de aparecer uma vez,
essas palavras ABC, ABC vão aparecer pelo menos mais uma vez, né? Por quê? Porque elas são fixas pela permutação que roda três setores, né? Tá? As palavras, aí você conta a mais essas permutações, né? Então, tem o N a sexta, que corresponde a todas as palavras possíveis, né? Só que eu tenho que acrescentar mais coisas, né? Porque tem repetição. Então, acrescento N ao cubo palavras do tipo ABC, ABC. Tenho que acrescentar agora mais N ao quadrado palavras AB, AB, AB. Não só N ao quadrado, 2N ao quadrado. Porque elas vão se repetir para a permutação que não roda nada, para a permutação que roda duas vezes e outra que roda quatro vezes, né? E depois eu tenho que acrescentar as sequências repetidas, né? Então, somo aí mais 2N, tá? Elas se repetem várias vezes, né? 6 vezes, né? Mas eu já contei algumas vezes no item 2 e 3, né? Por isso que eu coloco só mais 2N, tá? E aí você obtém que o N é aquele quociente que nós tínhamos escrito, né? Tá bom? Bom, se você analisar com calma, dentro desse argumento, o que nós estamos fazendo é olhar para cada tipo de rotação e encontrar o número de palavras que são fixas por ela. Tá? A parte sofisticada aqui do argumento é fazer essa contagem, né? E vou fazer isso agora. Então, vamos olhar a rotação de identidade. Temos quantas palavras fixas para essa rotação que é identidade? N a sexta. Agora vamos rodar só um setor. Quantas palavras são fixas para essa rotação? Só as palavras têm letras iguais. N palavras. E eu vou repetir esse processo, né? Para aqui tem 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras, tá? Aqui vocês têm a lista de palavras, né? Isso me permite escrever que 6N é essa soma de palavras que a gente já contou, tá? Mas veja, essa abordagem é um pouquinho diferente da anterior, né? Eu contei de outra forma, né? Eu estou olhando quem fica fixo, né? Tá? Por trás desse método tem uma estratégia geral que, que é muito comum em teoria dos grupos. A gente tem uma ação de um grupo de permutação sobre um conjunto, tá? E aqui tem um vocabulário que pode ser introduzido para quem tiver curiosidade, né, quiser se aventurar por isso. Quero dizer, um adolescente que talvez fique curioso em ampliar aquele método, né, poderia talvez aprender o que é uma permutação, o que é o inverso de uma permutação, o que é compor permutações, né, e olhar esse conjunto de categorias, né, que é esse x cocientado pelo tio, né, que é a relação de equivalência, né. Então, ou seja, é possível a gente falar desse vocabulário um pouco mais abstrato para um jovem, sem necessariamente apelar para o nome grupo, identidade inversa, classe de equivalência, né? Por trás daquele argumento tem o lema de Burnside, que em alguns casos a gente aprende no curso de teoria dos grupos, né? É que eu coloquei o enunciado também da versão clássica. E isso talvez seja uma porta de entrada aí para um aluno, talvez, se interessar por álgebra abstrata, teoria dos grupos. Depois ele pode perceber que com essa tecnologia ele consegue também estudar o cubo de Rubik, né? Ele consegue entender por que que existe um, um algoritmo que resolve o cubo, né? Por que que existem aquelas receitas que vem na... Quando você compra o cubinho, às vezes vem um panfletinho que vem operações, né? Que te permitem resolver o cubo, né? Como é que alguém bolou
aquelas operações, né? De onde é que saiu aquilo, né? Certamente não veio do acaso, né? Então, é possível formalizar aquilo com a linguagem matemática, é possível introduzir as operações de forma racional, lógica, né? Então, esse tipo de problema ele pode servir para abrir a mente de um aluno, né? E convidá-lo a estudar mais matemática, né? Então, eu acho que eu já estou passando um pouco aqui do tempo, né? São 7h30. Eu vou pular aqui para os últimos slides, tá? Esse PowerPoint tá disponibilizado aqui. Eu vi no chat que o Odécio já criou o link, né? E aí tem mais material, tem mais problemas, tá? Tem algumas soluções, por exemplo, tem esse outro exercício de pintura de tabuleiro 8x8, também é divertido, tá? Mas tem mais problemas da IMO também, que envolvem permutações. Eu quero pular aqui para o último slide, e dar algumas sugestões de livros que podem servir para criar essa ponte, né, entre alunos que gostam de matemática, talvez tenham prazer em resolver problemas de Olimpíada, né, e que talvez busquem uma formação maior, mais sofisticada aí na sua jornada acadêmica, né. Não necessariamente para quem quer só fazer matemática. Esse tipo de pensamento é muito útil para quem vai seguir carreira de computação, engenharia, economia, enfim, né? Então tem 4 livros aqui que eu acho bacanas. É o primeiro, Círculos Matemáticos. É um livro que custa R$ 20. É uma tradução relativamente recente, publicada pelo INPA, né? Esse é um livro muito famoso, russo. Esse é um livro feito para jovens até 15 anos. Mas você vai descobrir ali dentro muito conteúdo sofisticado, inclusive para alunos de graduação. Então, tem alunos de graduação em matemática que provavelmente teriam dificuldade para resolver questões desse livro, né? E a ideia é sempre fazer um livro, uma discussão voltada em problemas. Então, a pessoa vai resolvendo problemas e aprendendo teoremas e resultados, né? Então, tem esse outro livro de combinatória, aqueles exemplos que eu falei da coloração do tabuleiro, ou do, do anel com 6 posições, podem encontrar lá. O método de Polya também podem encontrar lá. Um livro muito bacana para se introduzir no universo olímpico, né? É esse The Art and Craft of Problem Solving. Felizmente não temos ele ainda em português, tá? E finalmente tem um livro do professor Caminha, vocês devem conhecer também, professor da UFC. Tem 3 volumes nessa coleção da Springer. Ele também tem uma coleção na SBM. Os livros são excelentes e dão uma boa introdução, não só para a Olimpíada, mas para matemática elementar em geral, né? Então, eu vou parar a apresentação por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E estou aberto aí, deixei meu e-mail. Se tem alguma pergunta. Ô, professor, Fala, meu caro. aquele teorema do cafezinho. A, Certo. a prova dele é elementar? Como é que é isso? Exato, Existem várias provas, né? Aquele desenho que eu coloquei é para dar uma prova elementar daquele resultado, que usa ferramentas de combinatória, tá? A prova que está ali, que estaria esboçada, né, se a gente tivesse conversado mais, é para dar o resultado em dimensão 2. Ou seja, se você desenha no plano cartesiano um disco, em função contínua, esse disco nele mesmo, tem que ter um ponto fixo. Tá? Eu consigo explicar essa demonstração para um aluno que tenha feito curso de cálculo 1, ou esteja no começo do curso de análise, que saiba o que é o limite de uma sequência. Tá? Aquele lema de combinatória é a parte mais difícil, ele dá uma ideia
de triangulações no disco, e depois de refinamento da triangulação, tá? E aí, se você somar isso, um argumento de análise, sabe o que é o limite de sequência? Dá para terminar a demonstração. Onde é que vocês podem encontrar essa prova? Tem um livro muito bacana, chamado Proofs from the Book. Tem introdução dele, tem a tradução em português. Eu acho que a editora Blucher. E aí é um livro só com provas bonitas. As melhores provas que o Erdős considerava. E aí tem essa demonstração do... Problems from the book? Proofs from the Book. Deixa eu procurar aqui, eu vou colocar no chat, inclusive o livro das provas, que ele achou mais bonito, né? Acho que as provas estão no livro, em português. As provas estão no livro. Perfeito. Pronto, tem um link aqui, sem querer fazer propaganda da Saraiva, mas eu achei propaganda aqui, um link aqui da Saraiva, vou colocar no chat. Certo? Eu vi essa prova, eu tive sorte, que no final... Olha aí, pronto, ó. Nosso amigo já tem ali o livro. Perfeito, exatamente. Esse livro é fantástico. Eu achei na internet. Dá para ler ele como um romance, assim, de noite antes de dormir. É fantástico. Eu tive a sorte de, no final do ensino médio, ter contato com um professor que fazia mestrado na UFC, na época. Ele tinha acabado de aprender essa demonstração. Aí ele sentou do meu lado e disse, olha, eu vou te mostrar um negócio legal. Aí pegou uma folha de papel, pegou a caneta, aí desenhou aquele triângulo. Ele me explicou o começo da demonstração desse teorema do ponto fixo de Brouwer. Mas só o começo, meu olho já brilhou, assim, já achei aquilo fenomenal, né? Aí, meses depois, assim, um semestre depois, ou 2 semestres depois, eu já tinha feito um curso de cálculo lá na graduação, né? Aí consegui entender a demonstração por completo, fantástico, assim. Eu acho que é uma das provas mais bonitas que eu vi quando eu era jovem, né? Vale a pena, assim, esse livro aí é para apaixonar qualquer um pela matemática, né? Se Samuel, Tiverem mais perguntas aí? O pessoal tem mais alguma pergunta? Eu tenho várias curiosidades aí aqui. Trabalhar com Olimpíada é muito legal, a gente... Principalmente quando a gente está na época de treinamento, eu costumo, na época de treinamento, não ter tanta pressa. É legal a gente estudar as ideias, pensar um pouquinho, parar um pouquinho para pensar. Acho que tá faltando, às vezes, um pouco disso. A galera é um pouco agoniada. Com certeza. A galera quer resolver magicamente os problemas. Talvez seja os livros didáticos hoje, né? O livro didático, ele tá... Quando você pega a professora Maria da UFC, ela até falou isso, e eu pensei nisso o tempo todo, faz muito tempo que eu tô pensando nisso, que ela falou. É que você pega um livro, já tá tão mastigado, que aí perde muita coisa. Você perde muita coisa que o autor original, o cara atrás, desenhou intuitivamente, intuiu certas coisas, toda a construção, porque o autor inicial ele precisava mostrar para as pessoas que ele estava correto, então ele precisava se preocupar com muitas coisas, né? Enquanto que você pega, às vezes, um autor desses livros mais modernos, aí o cara, é fácil ver isso, fácil ver aquilo, tá aí, o resultado é esse, e talvez isso dê um mau costume muito grande na galera, né? E aí, quando a gente... Pode falar. Não, pode terminar. Porque aí, quando a galera tá tão mal acostumada nessa ideia, que quando a gente começa a trabalhar esses problemas, eles querem ver logo a solução. Cara, pessoal, vamos começar, vamos pensar aqui, vamos errar junto, né? Faltando isso, vamos errar junto. Faltou isso, faltou aquilo. Olha que legal, o cara tá prestando atenção às faltas, que é normal, acaba faltando mesmo. Você entende a ideia, mas você escreve errado. Falta um pouco disso na preparação do jovem matemático, professor de matemática, que vai ter aquela intuição das ideias, né? Com certeza. E eu acho que a internet é o faca de dois gumes nesse sentido. Assim, quando eu era mais jovem, era hiper difícil eu conseguir um PDF de alguma prova resolvida, de alguma Olimpíada. Quando alguém achava uma prova de 3 anos atrás, com uma solução, parecia que tinha achado um alfarrábio perdido do Egito Antigo. Aquilo ali era um tesouro, né? Então, a gente gastava muito tempo quebrando a cabeça tentando resolver algum problema, porque simplesmente a solução não era acessível, não tinha nenhum livro. Às vezes passávamos 1 semana, 2 semanas tentando resolver, juntava com os amigos, discutia, né? Hoje você vai na internet, você busca no Google, coloca lá o enunciado do problema, vai aparecer em algum fórum, alguma pessoa que já resolveu. Então,
tem esse imediatismo e essa facilidade, né? É um faca de dois gumes porque, ao mesmo tempo que dá chance para qualquer pessoa hoje ter um treinamento de ponta, se você vai na internet, vai naquele fórum The Art of Problem Solving e segue as discussões, baixa os PDFs, os materiais, é possível hoje um aluno, inclusive no interior do Ceará, num município muito pequeno, interior de Roraima, interior da Bahia, ter acesso ao mesmo material do aluno da equipe dos Estados Unidos que vai para a IMA, né, do chinês que está estudando para a IMA. Assim, é possível baixar livros. Agora, a diferença aqui é que é o foco, talvez, o acesso a uma cultura, professores e alunos que motivem o indivíduo a estudar aquilo, né? É muito fácil se ficar disperso, né? Muito fácil querer querer soluções rápidas, né? Sim. Então, acho que tem Às sentido, vezes, essa iniciativa de vocês de criar um grupo de professores, falar que tem um grupo no WhatsApp, né? Poxa, fantástico isso aí. Trocar ideia, convidado. trocar material. Muito bom, né? Tá convidado, viu, Samuel? Vai participar do nosso grupo do Obrigado, WhatsApp, a gente troca agradeço aí o muita convite. ideia. Com Esses dias certeza. saiu Será um a prazer aí. prova da Toronto, vou lhe mandar aqui o link, pra você Pronto, poder perfeito. entrar no grupo do WhatsApp. Saiu recentemente, semana passada, o resultado do IME, né? E o pessoal já estava colocando lá, discutindo as questões do IME. Então, é legal, muito bom. E aí eu fico muito feliz que o grupo do GPMAC busque isso cada vez mais, né? Agregar mais professores da educação básica, dos municípios, tanto Fortaleza, capital, como os interiores todos, os professores do nível médio do estado, porque a gente tem muita gente boa, muito professor bom, e a gente está ali para gerar um pouco dessa questão do incentivo, vamos lá todo mundo, vamos todas as escolas fazer um trabalho, e aí a gente, no final, eu sempre digo isso para os meus alunos e digo isso também para as pessoas que me conhecem, a gente não quer forçar nada para ninguém, mas a gente quer oportunizar para aquele cara que, imagina, um cara que estava com todo o perfil e acabou não tendo a oportunidade. Com A gente certeza. precisa sociabilizar, e aí, às vezes, um aluno tão quietinho, um cara lá no interior do Ceará, eu conheci um rapaz chamado Francisco das Chagas, que ele era do interior de Herutaba, esse cara é espetacular, um cara genial. E aí eu fiquei pensando, poxa, tá vendo aí, ó, como a matemática chegou lá. E aí ele fez matemática, fez o mestrado, cara, é muito bom. Então, isso é legal. Esse é o resultado que ele foi medalhista da OBMEP, ele foi prata, se não falo memória. E aí chegou nele, fez o programa do PIC, fez o PIC Poxa, Júnior, legal. fez o PIC mesmo. E aí eu vi naquele momento que eu estava lá conhecendo ele no Sobral, poxa, que legal, que bacana, é oportunizar. Às vezes a gente se confunde um pouco e acha que todo mundo tem que aprender todos os níveis. Não, mas a gente tem que oportunizar aqui. Surge aquele moleque lá que olha, poxa, que legal, professor, vamos aqui, né? Legal. Não, interesse e inteligência estão distribuídos de forma homogênea na população, né? Assim, basta dar acesso, é homogêneo, né? Então, vai ter gente interior do Ceará, interior do Pará, vai ter gente em todo lugar, né? Tem que dar chance aí. Boa noite, Samuel. Boa noite, Euripides, tudo bom? Professor, eu gostei muito da sua aula. Obrigado. Aprendi bastante. Anotei aqui algumas observações. Meu nome me chama Eurípides, claro. Sou professor também da casa, não do campus dos meninos aí, mas aqui no campus Maracanaú. Também não entendo muita coisa de Olimpíada, mas simpatizo bastante. E aí eu vi algumas coisas, eu sou geômetra em particular, e aí você falou do Teorema de Fermat, eu conheço ele como Teorema de Fermat-Milnor para variedades de Hadamard. Perfeito, A versão que você deu é uma versão, um caso particular dessa versão, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu achei muito curioso que você traduziu curvatura total como curvatura média. Isso. Foi uma tradução que você quis fazer ou o pessoal da Olimpíada chama de curvatura média? Porque para nós geômetras, curvatura média é outra coisa. Então, claro. No primeiro momento eu tinha ficado preocupada. Não, na verdade, assim, aquele enunciado ele não está preciso, né? Eu não falei como é que é a curva, que propriedades ela tem, né? Foi um enunciado extremamente informal. Eu falei média, porque é mais fácil acho que de compreender intuitivamente, né? Cada ponto eu estou medindo a curvatura, estou fazendo uma média de tudo, né? Seria mais ou menos essa ideia, né? E aí, de fato, Fermat-Milnor.
certo? Eu acho que aquela versão que eu coloquei é um caso particular. Talvez com o Milner ele fez uma versão mais geral. Eu não me Certo. recordo perfeitamente, assim. Perfeito. Foi o que eu achei que você tinha feito. Eu achei que você tinha Aham. colocado no ambiente euclidiano e tivesse tornado a leitura mais agradável para a garotada. Eu achei que foi isso. Ótimo, respondeu. Uma segunda observação que eu tenho, que eu achei fantástico quando você disse uma coisa muito curiosa. Você fez uma comparação que é o meu sentimento, inclusive, agora, claro, sentimento como leigo, mas você disse que o pesquisador, ele corre uma maratona, e o garoto da Olimpíada corre 100 metros. E aí, eu achei muito curioso essa sua observação. Ao longo de sua palestra, você citou um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, que eu morei alguns anos com essa pessoa, o professor Carlos Gomes. Inclusive, nós Perfeito, tá temos bom. alguns artigos de pesquisa científica, pesquisa avançada, Legal. etc. E um desses artigos de pesquisa nosso rendeu um trabalho muito curioso, que nós estávamos estudando variedades riemannianas completas e tentando analisar a foliação, a geometria das foliações desses objetos. E no meio do caminho apareceu dois operadores lineares com propriedades muito peculiares. E aí, quando nós resolvemos o problema, publicamos o artigo, etc. O curioso é que, tempos depois, o professor Carlos Alexandre Gomes pegou esse problema, transformou no problema de matrizes e fez um problema de Olimpíada com isso. Legal. Então, agora vai a minha pergunta. Isso é realmente natural fazer isso? Em geral, surge desse jeito? Com certeza. Uma das vantagens do processo de criação desse programa de Olimpíada é que eles agregam públicos distintos, ou seja, pelo menos aqui no Brasil, né? No grupo que cria os problemas, você tem professores de escola, professores de universidade, você tem pessoas que são profissionais liberais, são engenheiros que trabalham com programação em empresas privadas. Está todo mundo misturado e as pessoas querem fazer uma prova criativa, né? E aí tem várias fontes distintas. Tem gente que usa subproduto de pesquisa, como esse que você citou, né? E coloca na prova uma adaptaçõezinha para o aluno. Eu lembro muito bem que uma das provas que eu fiz na Olimpíada Universitária teve um problema final mais difícil, um resultado que veio do trabalho do professor Alexandre Fernandes, da UFC. Depois eu encontrei com ele no corredor, ele falou, olha, esse problema foi eu que propus, um leminho lá do meu artigo que estava tentando fazer, e aí achei legal, propus, né? E é bacana que o aluno tenha contato com isso, né? Eu acho uma maneira de mostrar para ele que ele também tem oportunidade de fazer algo que contribui com um epsilonzinho ali, com alguma coisa, né? Assim, o aluno que fez esse problema das matrizes, talvez no futuro queira ver o dos operadores, né? Talvez depois queira ler o trabalho de vocês, né? E aí é de epsilon em epsilon que a pessoa vai se motivando, né? É muito bacana. Assim, já vi várias vezes, vários colegas que falam, olha, eu peguei um subproduto aqui do que eu estava fazendo e virou esse problema. E o surpreendente, tem alunos que fazem, às vezes dão soluções elegantes, assim, bonitas, né? É bem bacana. Tá ok, professor. Muito obrigado pela atenção e parabéns novamente pela excelente palestra. Que é isso, mas eu que agradeço aí. Samuel, cara, boa noite. Agora é o Odécio, não o Odécio Pablo. Cara, assim, fala um pouco, recentemente, você e mais alguns colegas, todos cearenses, salvo engano, lançaram um livro aí pela SBM falando sobre Olimpíadas, né? Se salvo engano, o treinamento olímpico, né? Fala um pouco sobre o que motivou vocês a escrita desse livro e qual é a proposta dele, se é uma coletânea de artigos, se é solução de provas, se são métodos e como um aluno, né, hoje pensa em estudar para a Olimpíada, ou como um professor que hoje tem interesse de, por exemplo, implementar na escola, poderia fazer um bom uso desse material de vocês. Aproveita e coloca aí no chat o link para a galera prestigiar o trabalho. Perfeito, com certeza. Obrigado, Décio. Esse livro, ele surgiu com a reunião de trabalhos que nós fizemos ao longo dos últimos 13, 14 anos,
com as seleções de alunos para a Olimpíada de Jovens, que é a Olimpíada do Cone Sul. Então, durante muitos anos nós coordenamos o processo de seleção dos alunos, ou seja, criamos listas de problemas, criamos materiais de estudo, e aí, com o passar do tempo, nós decidimos agregar isso no livro, né? Criamos mais artigos teóricos, né? Então, esse livro, ele tem um propósito de criar um mini treinamento para um jovem, né? De até 16 anos, assim. Dado o perfil do livro, ele também atende alunos que estão no ensino médio, que querem fazer OBM, OBMEP, né? Mas, assim, ele não é um livro tão introdutório quanto aquele que eu mostrei, que é o Círculos Matemáticos. Então, se eu fosse começar a treinar para a Olimpíada hoje, eu acho que o primeiro livro que eu buscaria ter contato é aqueles Círculos Matemáticos. Depois, buscaria outras referências, como esse, que é o treinamento olímpico. Ele tem um grupo de listas de treinamento, são probleminhas diversos, todos com solução, materiais teóricos e alguns simulados para a pessoa se autoavaliar, né? Hoje em dia, o cenário brasileiro mudou muito, né? Nós temos muitas publicações em português de qualidade, tem a revista Eureka, tem livros publicados pela SBM, e tem um tipo de material que eu acho que está surgindo, e acho muito importante a gente valorizar, que são as dissertações do Prof. Mate. Tá? Esse é um exemplo de como tem gente interessada em trabalhar com a Olimpíada no Brasil, como tem gente escrevendo materiais com qualidade, com diversidade. Se vocês vão lá no site do Prof. Mate, né, e buscam esses arquivos, né, tem muito material bacana, bem escrito, por professores que tipicamente a gente não espera ou não vê envolvidos com atividades de Olimpíada, né? Não é todo lugar que tem a infraestrutura de uma escola que permite que o docente dedique algumas horas, sendo bem remunerado, para fazer só aula de Olimpíada, né? Bem raro isso no Brasil ainda, né? Então, você encontrar boas publicações com professores que já criaram treinamentos nas suas escolas, né? Por muitos anos, é realmente louvável, né? E está surgindo isso, quanto mais, melhor, né? Eu acho que um material que vale muito a pena mencionar aqui é um material do Emanuel Carneiro, publicado na SBPC de 2004. Eu posso colocar o link depois aqui no chat. O nome do material é assim, ó, Como montar um projeto de Olimpíada na sua escola. O Emanuel trabalhou no Numeratizar, teve envolvido durante muitos anos com treinamentos da OBM. Ele é um ex-olímpico de sucesso, né? Virou um matemático também destacado, professor do IMPA. Então, ele reuniu a experiência que ele absorveu como docente de Olimpíada e fez uma apostila muito bacana para motivar professores a montarem um projeto na sua escola. Um projeto factível, assim, curto prazo, com poucas aulas, grupo pequeno. Então, acho que vale muito a pena. Porque o grande problema é esse, né? É você ter, às vezes, acessibilidade para poder desenvolver um trabalho de qualidade na escola, né? As provas de Olimpíada, em geral, são muito difíceis, né? Você precisa de um tempo para que o aluno amadureça, para que ele se sinta confortável com aqueles exercícios, né? Senão, se você não faz isso com um certo cuidado, pode surgir uma certa frustração, né? Eu acho que esse material é muito, muito bacana. E aí fugir dessa frustração é muito importante. Às vezes você tem que sentir também o nível do aluno na hora de fazer o simulado, ponderar e uma parte da prova mais tranquila, outra parte um pouco mais difícil. Você ponderar isso para fazer os simulados anteriormente é interessante, é importante. Com certeza. Nem fazer fácil demais para não iludir ele, que a ideia não é essa, né? Mostrar para ele que tem muita coisa para aprender ainda, mas mostrar para ele que já caminhou, né? Ele já caminhou, Uhum. ele já tem uma bagagem legal e que a continuidade do processo é muito importante. E aí que daqui 2, 3, você implementa um projeto olímpico na escola, 2, 3 anos depois que você começa a ver realmente medalha. E aí aquele aluno que ganha medalha se apresenta para a escola, e o pessoal da escola, olha, o nosso colega, vai ganhando. O efeito motivador é bem legal. E a Olimpíada local, recomendo muito, muito. Sempre recomendo. Olimpíada interna na escola, né? Sim, perfeito. Olimpíada interna, premiação e tudo mais. Muito legal isso. Assim, quem
quem teve experiência de vivenciar isso com adolescentes sabe como muda a mente de uma criança, de um adolescente, né? Assim, faz muita diferença, engajamento e tudo, né? Muito bacana. E é bom para a continuidade, até para você. Eu me sinto extremamente feliz em trabalhar a Olimpíada, é muito legal. Eu gosto, o aluno gosta, é muito bom. É uma felicitação pessoal do professor também, né? Às vezes a gente olha daquela maneira, aquela coisa que a gente fica ali e tal, no contexto mais geral. E por que não fazer oscilar e fazer um flutuar entre os níveis? É super legal, super saudável para o processo de formação e continuação da formação do professor e ele continuar estudando, se atualizando, porque senão ele acaba o professor ele acaba esquecendo muita coisa, o professor acaba cometendo algumas coisas que não cometeria, ele vai reduzindo aquilo que já foi, né? Como diria assim, como uma musculatura. Você não for, Exato, não, perfeito. Ela vai definhando, é isso, a palavra é essa. É interessante para que nós, professores, não definhamos, continuamos estudando, sermos bons professores, mas também que tal um pouco matemática, a gente vai pesquisando, ser pesquisador, ser matemático, vai publicando uma coisa aqui, lá. Essa é a ideia do GPMAC, incentivar os nossos colegas, nossos amigos, professores, a serem professores, matemáticos, pesquisadores. E aí a gente vai conversando, vai interagindo, o Outubro Olímpico veio com essa proposta. E aí eu quero te agradecer muito, Samuel. É fantástico. Só elogios, tá certo? Você trouxe para a gente esse link entre as pesquisas atuais e as Olimpíadas, né? Um estudo que em algum momento virou uma questão, virou um problema. E aí é muito legal, muito bacana mesmo. Você fechou aí o nosso evento de maneira brilhante. Muito obrigado. Você está aqui com a casa aberta, completamente convidado a participar do nosso grupo e com certeza vai receber outros convites para outros momentos. Você pode aí dar sua fala aí para o pessoal. Fico muito honrado aí pelo convite. Assim, eu parabenizo mais uma vez essa iniciativa de vocês. Eu acho muito bacana que existe essa conexão entre professores, né? Esse tipo de contato é algo com valor imensurável, né? Não depende de governo, não depende de iniciativa privada, é uma ação das pessoas, né? É algo robusto. Muito obrigado aí pelo convite. Estou aqui sempre que precisarem. Agradeço muito a oportunidade, tá? Um grande abraço, espero que tenham gostado. Estou aqui à disposição. Tá? Nós gostamos mais do que demais. Muito obrigado. Boa noite para você, Samuel. Boa noite para todos que ficaram aqui conosco e conversando, batendo um papo legal no final. E aí nós vamos disponibilizar esse vídeo lá na nossa rede social, no YouTube. Nós continuamos com as nossas atividades no grupo do GPMAC. E aí, mês de novembro também, uma outra atividade já programada pelo grupo. Vocês vão gostar também, como gostaram do Outubro Olímpico. Muito obrigado novamente, Samuel. Boa noite para você e boa noite a todos. Valeu, pessoal. Tchau, obrigado. Pessoal. Um abraço.